Pessoal, sejam bem-vindos ao nosso LEP Sem Fronteiras, um projeto do Laboratório de Estudo em Pedagogia do Esporte, que faz parte do projeto do LEP Digital e que tem como objetivo juntar pessoas de diferentes cantos, não só do Brasil, mas hoje do mundo, hoje é possível, para debater alguns temas sobre pedagogia do esporte. E hoje a gente tem aqui a presença do professor Carlos Tiengo, doutor em Educação Física e Sociedade, defendendo sua tese de doutorado aí recentemente, falando sobre a formação dos futebolistas do futuro. Tiengo, tudo bem? Vamos para um bate-papo aí hoje? Olá, Lucas, obrigado pelo convite novamente, obrigado pro pessoal que está compondo com nós aí esse LEP Sem Fronteiras, né? Claro, vamos bate-papo sim, sendo uma satisfação muito grande poder aí, em tempos de isolamento e confinamentos, né? A gente confina o corpo, mas compartilha a alma, né? Melhor dizendo assim, né? É isso aí, o culpado é o coronavírus, para contextualizar quem estiver vendo aí o nosso. Será que é ele que é o culpado? Opa, então eu vou tirar que isso aí é para ficar temporal, né? Não vou falar que é o coronavírus. o professor Alcides Scaglia, também presente hoje para a nossa conversa. Ele é um dos líderes do Laboratório de Estudos em Pedagogia do Esporte, do LEP, junto com a professora Larissa Galati, o professor Leandro Mazei. E além disso, pesquisa pedagogia do esporte, tudo que acaba sendo ligado a ele, envolvendo pedagogia do futebol, pedagogia do jogo, pedagogia da rua, competição pedagógica, enfim, tudo que está relacionado à pedagogia do esporte. Alcides, bem-vindo para a nossa conversa de hoje. Que bom estar com você, Lucas, com o Tiengo e com todas as pessoas que estão interessadas aí em discutir a pedagogia do esporte nas suas mais diversificadas temáticas e principalmente por esse meio de comunicação que nós estamos aí aprendendo, né? Ninguém é especialista aqui, mas estamos nos aventurando a como conseguir conversar com outras pessoas, conseguir disseminar e trocar conhecimento por meio de outros canais, de forma a romper fronteiras, né? Por isso que esse é o LEP Sem Fronteiras, é uma das playlists do LEP Digital. O LEP Digital é um grande projeto que nós estamos aí colocando desde o ano passado no ar, né, que inicialmente começou com o Facebook, com o Twitter, com o Instagram, agora está chegando no YouTube e tem várias playlists e uma delas é essa playlist interessante, que é o LEP Sem Fronteiras, para que a gente possa conversar sem fronteiras e de diferentes locais. Então, mais do que priorizar a forma, nós aqui valorizamos o conteúdo no LEP Sem Fronteiras. E estamos juntos aí para uma discussão que eu tenho certeza que será muito prazerosa e interessante. Bem, é isso aí. E quem gosta mais de podcasts também, esse mesmo vídeo vai ser transformado num áudio para você poder ouvir no carro, no fone de ouvido, para poder não perder a oportunidade de ouvir aí as nossas ideias, o que a gente vem conversando com vocês. E aí será o LEPcast. Será o nosso LEPcast. Hoje o nosso tema de discussão é um tema que, para gente que trabalha aí, né, eu, o Alcides, o Carlos Tiengo, a gente sempre muito próximos da prática, né, sempre trabalhando, sempre junto com os treinadores e sendo, trabalhando como treinadores, mais recentemente eu e o Tiengo. Uma coisa que a gente sempre ouve por onde a gente passa é o seguinte: a gente fala sobre uma tal, pedagogia do jogo, e muitas vezes a gente ainda aborda ela a partir do que a gente chama de pedagogia da rua, e aí isso gera muitas dúvidas nas pessoas e quase sempre a gente ouve aquela pergunta, o que é melhor, a pedagogia do jogo que vocês propõem ou as metodologias tradicionais de ensino do esporte? A gente pode hoje focar, se for o caso, no futebol, já que nós temos dois especialistas aqui no futebol, mas podemos também generalizar para os outros esportes. Então, como é que vocês acham? A pedagogia do jogo, ela ensina melhor do que as abordagens tradicionais, ou a gente tem que olhar por um outro viés essa pergunta e tentar achar outros caminhos de resposta? Lucas, eu acho que a gente estava conversando aí no off, no making, Eu acho que a pergunta principal a ser feita primeiramente, ela é se as pedagogias tradicionais ensinam, Porque a gente tem uma tradição
A gente tem uma tradição de treinamento esportivo que a gente treina o atleta, né? O jovem, né? E treinar, ela está apartada das questões pedagógicas do ensinar, né? Uhum. Isso vem porque tem um texto interessante do professor Gotani. É um livro que, se eu não me engano, chama Esporte, Atividade Física, alguma coisa assim, mas é que tem o Michael Owen na capa. Esse livro é legal, tem vários capítulos bacanas. E um dos capítulos ele fala a questão do... que ele usa o texto dele, ele faz uma analogia do jockey e do cavalo, né? Ele faz uma questão da aprendizagem motora e faz uma questão da fisiologia do exercício. Ele fala que as ciências biológicas, né, ficaram muito presas ao cavalo e a aprendizagem motora ficou presa ao jockey, né? E a gente se distanciou esses mundos, né? Que eu quero dizer, os mundos do ensino e o mundo do treinamento, né? E as abordagens tradicionais para se ensinar os esportes coletivos e passaram pelo futebol são abordagens que estavam muito preocupadas em treinar o indivíduo que já sabia, né? Então, esse já sabia que a gente pode discutir como ele aprendeu, né? Que em algum momento da vida ele aprendeu, apesar de algumas... A gente vai tocar nesse assunto também, a questão de uma concepção que é hegemônica ainda no contexto, não acreditar nessa prática incidental, essa aprendizagem incidental. Então essa pergunta é fundamental. A gente superando ela, a gente olhou, vamos ensinar. A gente vai ver do que lugar que a gente está olhando, né? Uhum. Aí sim a gente pode partir para uma próxima etapa de reflexão sobre isso. Veja, dando uma contribuição aí e complementando o que o Tiengo tem levantado, e acho que foi muito interessante essa analogia do jockey e do cavalo, a gente conseguir, de vez, começar a tocar, a cutucar, e talvez não só cutucar, mas colocar o dedo na ferida de toda essa discussão, que é ainda sobre método, a perspectiva de que a maioria das pessoas, ainda preso a essa ideia do jockey e do cavalo, se sustentam por uma visão ainda muito empirista e muito inatista, né? As pessoas, por mais que se escreva, que se produza pesquisa, que se fale sobre esse assunto, que se produzam evidências, ainda está muito arraigado no pensamento pedagógico de todas as pessoas, quer seja na iniciação, quer seja na escola, quer seja no treinamento, ainda essa lógica muito empírica desse treinamento, que vai ao encontro do que o Tiengo disse, mas de pano de fundo ainda uma visão tanto quanto inatista, que acredita na perspectiva do dom, que acredita na perspectiva de que as pessoas já nascem, existem pessoas que nascem com dom, e talvez o grande desafio desse treinamento seja também encontrar essas pessoas. E no momento em que eu tenho, de um lado, essa perspectiva um tanto quanto empirista, de acreditar nesse treinamento onde o ser humano é apartado, onde você não leva em consideração o ser humano, simplesmente leva em consideração as características biológicas desse ser humano, do outro lado você tem uma perspectiva de tentar encontrar nesse ser humano alguma característica especial, e esses dois pontos apartam totalmente uma perspectiva de processo, de continuação, de formação, né? Você tem a ideia de treinamento se opondo à perspectiva de formação. O que é formação? Ou seja, por que a pedagogia do jogo ensina melhor? Porque a pedagogia do jogo se pauta numa perspectiva de formação e não numa perspectiva de treinamento. Apesar de que essa formação levará, obviamente, a um treinamento diferente. O que nós estamos fazendo é mudar o ponto de vista. Como o Lucas gosta de falar, é trocar o óculos. Nós estamos olhando, primeiro, acreditando em processo, porque o processo existe, e ao acreditar em processo, nós estamos olhando esse processo com outros óculos. E isso tem que ser levado em consideração. E as pessoas precisam aprender a trocar o seu óculos. Senão, vai ficar muito difícil. E aí a gente vai continuar essa discussão de querer comparar métodos. Deixa eu, então, tentar ir deixando claro para quem está ouvindo e vendo a gente, né? Quando a gente fala de abordagens tradicionais, a gente
se remete a essa ideia do empirismo e essa ideia do inatismo. Por que eu quero pontuar isso? Porque eu sou frequentemente questionado por quem eu convivo e falo sobre isso, do porquê eu sou tão avesso às tradições. Tradição é tão ruim assim, né? E aí eu queria contextualizar um pouquinho. Lógico que a gente não vai esgotar isso, nem é o interesse hoje, mas entrar nesse mérito final que você acabou de falar sobre a incomparabilidade. Não dá para comparar, que é o seguinte: enquanto que o inatismo acredita que a pessoa nasce com um dom, e esse dom ele tem várias origens, pode ser desde um dom espiritual, divino, é uma dádiva de Deus, de um Deus que a pessoa crê, até mesmo um dom genético, porque nada mais é essa questão do genético do que a evolução do olhar para esse dom divino. A partir do momento que se entende que o organismo é feito de genes, entende-se que, entre aspas, que o divino vem para o gene e o gene é o que me torna alguém capaz de ser aquilo que eu sou hoje. Então, existe uma ideia de um pré-determinismo. Eu já estou determinado a ser algo e eu vou fazer o quê? Simplesmente vou ser aquele algo ao qual eu sou predeterminado. Enquanto que o empirismo, ele afasta completamente essa ideia e ela coloca que alguém detentora do saber, e aí, como esse saber é construído, é um outro papo, que pode cair de novo no inatismo, na minha modesta opinião, né? Alguém dono do saber, ele recebe pessoas que querem aprender a ser como ele é, né? Então eu digo que nada mais claro do que uma perspectiva empírica, do que a avaliação feita por meio de prova, em que o professor testa o aluno para ver se o aluno sabe aquilo que ele sabe. E aí o professor tem a sensação boa de quando o aluno é aquilo que ele é, e uma sensação ruim de quando o aluno não reflete aquilo que ele é. Então, na opinião do professor, eu brinco que o empirista ele é narcisista por natureza, né? A nota 10, mais do que a felicidade do aluno, é a felicidade ou a maior êxtase do professor, porque o professor ele conseguiu fazer com que o aluno seja aquilo o que ele é. Então, por que eu sou avesso à tradição? Não sou avesso à tradição, eu sou avesso à tradição que desumaniza as relações. É sempre isso que eu falo. Então, se eu acredito que a pessoa nasceu pronta, qual é a relação humanizada que eu tenho com alguém que eu só tenho que escolher, encontrar no meio do caminho e falar, você está pronto, segue, vai embora, né? Eu não tenho uma relação humana com ele. A minha relação é de exploração. Eu busco aquela pessoa para mostrar para todo mundo que eu sou alguém capaz de encontrar os talentos que estão por aí. E quando eu penso no empírico, em que eu deixo de pensar que a pessoa que está na minha frente, ou que está comigo convivendo, ela também tem conhecimentos anteriores, ela também tem coisas da vida dela que ela traz para dentro do espaço de aprendizagem, eu desumanizo, eu me transformo naquele professor que eu chamo de professor televisão. Eu fico falando, e o aluno que escute e aprenda. Então eu não tenho uma relação humanizada com quem está comigo. Se a tradição desumaniza a relação, eu quero explodir essa tradição. É o que eu falo para todo mundo que me pergunta. Na minha concepção, eu quero que a nova tradição pedagógica, porque um dia aquilo que eu luto, eu quero que seja tradicional, por isso que eu não sou avesso à tradição, mas eu sou avesso a uma tradição que desumaniza, que explora, que submete, né? É isso que eu sou contra. A nova tradição que eu gostaria que fosse, né, chegasse a um ponto de ser dominante, é uma tradição que humaniza as relações. Então acho que isso é um ponto que eu queria deixar muito claro. Tradição desumanizou, eu não quero saber. Em relação ao que o Lucas comentou dos paradigmas, né, Lucas? É a visão de mundo, né, cara? Quando você situa o dom como dádiva e o dom como talento como dádiva e talento como genética, né? O dom como dádiva e o dom talento, né? A gente pode fazer um paralelo com o que, na verdade, o Arley Sanderdão, professor da Federal Gaúcha, traz para nós no livro Dom à Profissão. Lá no livro Dom à Profissão ele fala das visões de mundo, né? E quando a gente vê o dom como dádiva, ele é uma concepção pré-moderna, né? É uma concepção aristocrática do mundo, né? É uma concepção medieval do mundo, né? Ali as coisas eram explicadas pela dádiva divina. Sim. O cara tinha sangue azul porque Deus quis que ele tivesse sangue azul. Então ele tinha um dom divino, isso justificava o poder dele a partir do momento da posição social, a partir do nascimento dele. Isso são as monarquias, né? Exato. E ali isso é a concepção predominante, vigente. Com a Revolução Industrial, como o professor Ben Alcides colocou, a gente tá vivendo uma quarta Revolução Industrial, né?
essa possibilidade que a gente está tendo aqui de discutir, você aí em Goiânia, o professor Alcides em Limeira, eu aqui em Bauru, em tempo real, conversando. Poxa, isso aqui é um negócio que a quarta revolução industrial permite. Isso aqui era impensável, nem pelo dia de Mocó, né? Que ligava o celular e falava, varou, né? Por isso estamos no LEP Sem Fronteiras. LEP Sem Fronteiras, exatamente mesmo, né? Em tempo de coronavírus, né? Você poder imaginar que em distanciamento social a gente está podendo fazer isso. E aí a gente, observando isso, a gente olha que a Revolução Industrial foi uma ruptura. Teve ali o Renascimento e a forma de aprender antes da Revolução Industrial era uma forma de aprender artesanal, né? A orientação de doutoramento, por exemplo, que eu tive com o professor Alcides, você está tendo também, ela é uma relação artesanal. Ela é sob medida, ela é personalizada, ela é individualizada. Já a Revolução Industrial, qual que é o objetivo? O objetivo é formar pessoas em escala, não mais para pensar o mundo, mas para poder reproduzir o mundo. E aí, meu amigo, a educação ela é bancária, ela é repetitiva, aí os métodos parciais fazem muito sentido. Com certeza. Né? E aí isso aí vem daí, é só que o esporte contemporâneo, o esporte moderno, que ele vai ser retomado em 1896 com os Jogos Olímpicos, né? E o futebol tá nessa esteira, né? Tá nessa esteira, e daí as práticas de treinar futebol, elas são, a gente tem que lembrar que o futebol é inglês, né? E é uma burguesia que está ascendendo ao poder na Inglaterra, e eles têm o futebol. Thomas Arnold pensa os esportes do futebol para liderança, né? E aí porque trabalha em equipe. E não estava pensando na forma de treinar, porque é um jogo para adulto. Depois a gente vai incorporando as práticas e traz os métodos parciais, que é o método da escola tradicional. Sim. Então, entender, a gente fazer essa leitura histórica ajuda a gente a entender de onde vem as coisas, né? E aí a educação física brasileira, especialmente lá de 32, já existia futebol no Brasil. O futebol começou a ser profissional nessa mesma década. E a gente, uma visão mais higienista do negócio, né, mais de ginástica, que os nossos professores eram oriundos, o curso era ginástica, era um curso secundário, era ginástica. Uhum. Ele vai incorporar como método de ensino as práticas de ginástica, que são práticas parciais. Sim. A gente vai construindo isso sem ressignificar. E aí, Tiengo, me escuta? Sim. Eu escuto bem. O Tiengo, é interessante que a sua fala complementa a fala do Lucas, e principalmente para quem está nos ouvindo e nos vendo, né? Porque estão nos ouvindo no LEPcast e nos vendo no LEP Sem Fronteiras, é interessante porque a perspectiva pré-moderna, ela fornece as bases para o inatismo. O moderno, a idade moderna, principalmente no seu início, dá a base para toda a lógica do empirismo. Então nós temos, a partir da junção da sua explicação histórica e dos detalhes mais característicos da pedagogia que o Lucas trouxe, é possível a gente entender o que nós estamos falando de um método tradicional. E temos, então, desse modo, a possibilidade de entender que não dá para continuar vivendo essa perspectiva tradicional, principalmente pautada numa lógica pré-moderna e principalmente pautada numa lógica moderna. Não que nós já estamos vivendo uma pós-modernidade, nós estamos vivendo o que o Giddens fala de uma modernidade alta, ou seja, de um momento onde essa modernidade está sofrendo consequências no sentido de preparar todo o processo para uma mudança de perspectiva, e talvez nós estamos vivendo o fim da modernidade para o início de uma pós-modernidade. Logo, será que uma pessoa que está se formando hoje, ou que está estudando hoje, ou que começou a trabalhar por esses dias, ou nos últimos 10 anos, e vai trabalhar por mais 40 anos, ou por quantos anos aguentar, imagina você sustentar todo o seu processo metodológico ou a sua formação profissional em ideias pré-modernas, inatistas, ou então, dentro dessa perspectiva empirista de uma modernidade clássica, né? Ou seja, não dá, não tem como você se fiar nessas perspectivas. Há uma necessidade de ter coragem de romper com esse tradicional, porque nós estamos vivendo o momento da ruptura.
E esse momento da ruptura abre uma perspectiva importante da gente entender aquilo que já acontece no nosso país e acontece no mundo todo, que é a perspectiva de entender como se dá a lógica dessa interação do jockey e do cavalo, para continuar com essa analogia, que se liga à ideia da criança e a bola, né? Eu tenho que conseguir fazer com que as crianças, com que meu método possibilite às crianças essa interação dela com a bola. E essa interação dela com a bola se dá de uma maneira muito interessante por meio do jogo. E aí o Tiengo lembrou bem de todos os nossos jogos que advêm de uma lógica, de uma cultura popular, que nos deram ótimos exemplos de como nós podemos romper com essa perspectiva de só olhar o cavalo ou de só olhar o jockey e começar a olhar o que acontece no jogo entre o jockey e o cavalo, porque a vitória está exatamente nessa interação do jockey e do cavalo. Não adianta eu ter um jockey que tem toda uma técnica perfeita de conseguir conduzir o cavalo, como não adianta nada eu ter um cavalo perfeito se eu tenho um jockey que não consegue jogar com esse cavalo. Esse é o grande desafio, essa é a grande perspectiva. Ter coragem de romper com a perspectiva moderna e com a perspectiva pré-moderna. Aquilo que tem destruído todas as perspectivas de conseguirmos mais rapidamente superar essa lógica tradicional. Não dá para continuar vivendo nessa perspectiva tradicional. Acho que a sociedade vê isso como... Acho que isso está claramente estampado em todas as situações que está acontecendo hoje no nosso país e no mundo. Não dá para continuar tendo as mesmas atitudes, não dá para continuar acreditando que se foi de um jeito tem que continuar sendo desse jeito, porque o mundo exige pessoas, ou o mundo está pedindo que as pessoas sejam diferentes, que as pessoas pensem diferentes, porque há muitas pessoas no mundo, há toda uma relação que antes não existia, que é dessa interação entre pessoas, e há principalmente a perspectiva de entender e de valorizar o diferente. Nós não temos que fazer mais com que as pessoas sejam todas iguais e entrem na forma, e sim fazer com que as pessoas sejam valorizadas pelo diferente. E o jogo produz o diferente. As crianças que jogavam na rua jogavam diferente. Professor. Oi, pode falar, Tiengo. Diga. Eu tenho duas coisas para completar também, que eu acho que são importantes, no ponto de vista da... Eu acho que eu não entrei na tela, né? Não, tá, pode ir, tá tudo certinho aqui. Então a questão é a seguinte: a primeira coisa é que a pós-modernidade, em alguns momentos, os olhares menos atentos se confundem com a pré-modernidade. Porque a pré-modernidade ela dá um sentido de holos, né? Mais complexidade e tal. E a pós-modernidade ela vai na relação, né? Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso, porque eu vejo muito próximo, algumas coisas às vezes caminhando muito próximo, com a falta de clareza, e até um romantismo pré-moderno, né? Perigosíssimo, né? Perigosíssimo, porque a gente tem que entender que as coisas só foram possíveis de estar acontecendo desse olhar, porque algumas soluções chegaram no limite que se esgotaram, elas não somem, elas vão sendo assumindo outras coisas, vão assumindo outra direção. Isso é um ponto. O outro ponto é dizer que no futebol, objetivamente, na verdade, as primeiras iniciativas de tentar mudar o esporte coletivo por outro olhar é de 1856, né? Com Malo, né? O Malo, no seu livro O Ato Tático, que é fruto da sua tese de doutorado, ele é um jogador de basquete, foi ser treinador, é de 56 a ideia de falar do ato tático, que as coisas estão juntas, a decisão e a ação estão juntas. Então não é recente, né? Por quê? Por que naquele momento histórico? Porque começou a se perceber que as concepções tradicionais, elas resolviam até um ponto, depois de outro ponto não resolvia mais. É o que está acontecendo hoje também, o treinamento esportivo, a preparação dos jogadores, a formação dos jogadores em longo prazo, ela é tão complexa que algumas soluções não se resolvem por si só. E como não vão se resolver daqui para frente também. Costumo dizer que o currículo que a gente defendeu ano passado na tese de doutorado, já penso ele de outras formas, né? Porque os ajustes que você demoraria muito tempo para ser feito, hoje com as tecnologias de inteligência artificial, pode ser muito mais rápido, pode ser muito mais dinâmico esse processo, né?
Então, onde eu quero chegar com essa reflexão é que, antes de discutir, eu acho que assim, a discussão sobre método está num nível. Ela me preocupa pouco, quando eu entendo que o profissional conseguiu enxergar outras coisas. O problema é que a gente precisa deixar claro o paradigma, a cadeira que a gente está sentado, ou como o Lucas sempre disse, o óculos que a gente está olhando, né? E esse óculos me preocupa, porque nenhuma tentativa de metodológica, que é o método, a forma de usar um meio, que é um exercício, por exemplo, eu posso usar o mesmo meio que você está usando e o mesmo método com um olhar diferente. Eu posso fazer um jogo, exercícios analíticos, por exemplo, do método parcial, você jogo. Depende do olhar que eu estou olhando. Isso me dá uma preocupação muito maior, porque aí a gente pode estar fazendo um paralelo, assim, sendo bem audacioso, né, com o experimento do gato Schrödinger, né? Que diz aí que é louco, hein, Tiengo? Que o gato tá vivo. Aí é que o gato tá vivo, o gato tá morto, de acordo com o olhar do observador. É a mesma coisa. Mas jogo, é a mesma coisa. É a mesma coisa. O jogo não é de acordo com o olhar do observador. É de acordo com quem propõe. É de acordo com o paradigma que eu tô inserido. E aí o negócio... É por isso que a gente não toca. Eu acho que ele é brilhante, né? E eu acho que já falei isso várias vezes para ele, falo isso publicamente. Eu acho que o brilhantismo da proposta do Alcides para a gente, da questão da pedagogia do jogo, é sair do jogo de uma perspectiva objetiva para uma perspectiva subjetiva, porque isso transforma a educação. Exato. Isso não transforma a educação, não transforma o jogo de futebol. A partir do momento que eu entendi isso, eu brinco com a minha filha e eu ensino ela. Isso muda totalmente a perspectiva do ponto de vista educacional de uma esfera muito mais profunda. Tiengo, a gente precisa ir caminhando para o final. Só uma observação para quem estiver ouvindo e vendo a gente, dá um Google depois no experimento do gato de Schrödinger, que vocês vão ver o que o Tiengo está querendo dizer, que é um pouco da questão do ponto de vista de quem analisa. E aí, voltando à pergunta, né? A gente fez, acho que um preâmbulo longo, mas importante, e eu acho que ele ajuda a gente a ser bem objetivo na resposta à nossa pergunta de hoje. Nossa pergunta de hoje perguntava, né? A ideia é discutir se a pedagogia do jogo, e o Tiengo e o Alcides deram agora uma boa passada por o que é a pedagogia do jogo, e em essência, a pedagogia do jogo ela é relacional e ela se estabelece num campo subjetivo de prática, né? E verificar se a pedagogia do jogo ensina melhor, pior, é possível ser comparado ou não com os métodos tradicionais. Eu acho que, eu tentando entender tudo isso que foi falado, eu poderia dizer o seguinte: por mais que os métodos tradicionais tivessem, aí o que eu vivo falando, uma perspectiva que desumaniza a relação, né? A característica básica dela é essa: até o pior professor do mundo se conecta com alguém na aula. Até o professor que, às vezes, ele é totalmente... Vamos usar um outro termo, a gente falar o pior professor, porque eu tenho meu lado anti-empirista muito forte, mas até o professor mais empirista que existe, ele, sem ter a intenção de se conectar com alguém, ele se relaciona pedagogicamente, nem que seja com aqueles pouquinhos que conseguem entender o que ele fala. E aí, eu acho que o grande lance é o seguinte: é a gente entender que a pedagogia do jogo, ela tenta democratizar a possibilidade da aprendizagem, devolver o jogo ao jogador, né, Alcides, que você fala tanto, né? Porque, querendo ou não, as pessoas aprenderam ao longo da história. Eu acho que esse é o grande ponto, que você me pergunta, Lucas, mas tem um monte de jogador de futebol aí, ninguém aprendeu com o jogo. Eu falo assim, quem disse que não? Talvez aquele que ensinasse não tivesse consciência de que não é só ele que ensina e que, às vezes, aquilo que ele faz pode ser jogo para aquele que está aprendendo, né? Que é o que o Tiengo acabou de falar. Às vezes, sem querer, a pessoa dá um jogo, cria um ambiente de jogo por meio de um trabalho analítico. Então, assim, eu não digo que o empirismo não ensina, mas eu digo que ele não tem a intencionalidade de ensinar mais do que ele pode ensinar. Complementando e aí finalizando a minha participação, já que nós vamos chegando no final, né? Veja, todo método ensina. Como todo carro me leva do ponto A para o ponto B.
A questão está exatamente nas consequências. Quais as consequências de ir com um carro X, eu não vou falar Fusca para você não ficar bravo, com um carro X ou com um carro Y, de um ponto A ao ponto B, passando por determinadas paisagens, de determinadas estradas e determinados locais, né? Essas consequências é que fazem a diferença, né? Sempre o ser humano vai aprender independente das pessoas, porque a aprendizagem ela é uma condição sine qua non do humano. Se nós não aprendêssemos, nós morreríamos ao nascer, né? Então nós aprendemos com tudo e com todos. Até com péssimos professores nós aprendemos. O grande ponto é como que eu consigo potencializar essa aprendizagem, como que eu consigo fazer com que um método possibilite com uma maior abrangência a perspectiva da humanização e da emancipação. Como que um método permite com que mais pessoas sejam emancipadas dentro de uma relação de humanização. E quando a gente fala de humanização, nós estamos sempre se referindo a uma lógica de como que eu consigo fazer com que o ser humano pense melhor, com que o ser humano sinta melhor, para que o ser humano possa agir melhor. Todos nós fomos alfabetizados, a maioria de nós pelo método tradicional, pelo caminho suave, pela lógica de uma educação bancária, e aprendemos. O grande problema é que muitos de nós simplesmente aprenderam a ler e escrever, a decodificar símbolos e conseguir fazer uma leitura. E talvez tenha uma certa deficiência, uma dificuldade na interpretação daquilo que está lendo, daquilo que está escutando. Não consegue interpretar. Isso é um problema sério que leva ao que a gente chama de um analfabetismo funcional. Isso acontece no esporte. Quando eu priorizo o cavalo ou o jockey, eu não ensino as pessoas a lerem o jogo, eu não ensino as pessoas a língua do jogo. Se eu quero aprender a ser um jogador melhor, eu preciso ir para uma escola. E se eu preciso ir para uma escola, nada melhor do que continuar aprendendo com um método que permita essa interação, que permita a possibilidade do ser humano entender a partir da sua perspectiva, a partir do seu ponto de reflexão e não simplesmente tendo que enxergar o mundo pela ótica do professor, porque muitas vezes é um péssimo ponto de vista, né? E nós temos inúmeras experiências, inúmeros filmes, hoje, a perspectiva dentro da pedagogia nos ajuda muito a entender que eu posso, de maneira muito segura, abandonar o inatismo, abandonar o empirismo e seguir a terceira via, que é o que você acabou de falar, que são as perspectivas interacionistas. Eu posso ser um pedagogo interacionista. E talvez esse seja o grande desafio, e por isso que a pedagogia do jogo ensina melhor do que o método tradicional. Por quê? Porque a pedagogia do jogo é uma pedagogia que se constrói a partir de uma teoria do conhecimento interacionista, que valoriza a interação, que valoriza a construção do conhecimento. Mas isso não basta, isso é o pontapé inicial, né? Nós temos ainda muita coisa para conversar. Também essa questão de fazer o approach final aí, né, Lucas? Isso. Primeira coisa, para tentar responder a sua pergunta de forma objetiva, eu não consigo falar se ensina melhor ou se ensina pior. Porque se eu vou numa feira e compro alface é uma verdura, né? E eu vou comer banana é uma fruta. Então, as duas coisas são distintas. Coisas distintas não se comparam. O que é melhor, banana ou verdura? Não dá para responder. É isso que você tá querendo dizer. Dá para responder. Tem jeito, porque banana é uma coisa, verdura é outra. Uhum. E o grande ponto é o que você precisa. Você está precisando Exatamente. O problema é que muita gente só gosta de banana, ou só gosta de verdura. E a gente às vezes tem diferença, né? O professor, eu aprendi isso pouco com o Alcides, que é a diferença do que você deseja e do que você necessita, né? Uhum. A gente precisa das verduras, a gente precisa das bananas, né? E aí a gente tem que entender isso, né? Então ficar comparando essa coisa realmente faz pouco sentido, né? Faz pouco sentido. Porque a gente não tem como negar que as práticas da modernidade resolveram muitos problemas. A modernidade é marcada por dois pesquisadores, dois eminentes, que é Newton e Einstein. Uhum. Né?
E ali que é o período que a gente marca a modernidade na física clássica, né? E então a gente vai entender que resolver alguns problemas do mundo. O método parcial ele resolve alguns problemas do mundo que não são os problemas que o futebol traz para ele. Até um ponto vai, né? Para quem não treina nada, treina de método parcial já evoluiu bastante, mas aí daí para frente já tem um outro problema. Né? E aí isso é um ponto. Outro ponto que eu queria falar para você também é retomar essa questão: por que é tão próximo o empirismo do inatismo? Porque o inatista, na prática inatista, ele congrega ao seu redor uma entourage, né? Acho que é isso o termo em francês, as pessoas ficam ao seu redor. E o inatista, na verdade, ele não basta você só ser nascido com o dom. Você tem que ter uma pessoa que também tem o dom, que compartilha da dádiva, que te reconhece. Exato. E aí que é a questão que a gente não se desenvolve nos esportes, porque não é só você ter nascido com dom, você tem que ser chancelado por aquele, e quem traz isso pra gente é o Arley, por aquele que também compartilha da dádiva, velho. Uhum. Isso aí. Só que junto com essa dádiva, velho, vem todos os ismos que você puder imaginar. E vem o racismo, vem o machismo, vem todas as coisas, porque a partir do momento que eu tenho um privilégio, o outro não tem, velho. Uhum. E aí é uma coisa que meu último ponto da minha fala, que é a intencionalidade, cara. Pra mim, o que pega de verdade mesmo, com essa questão de codificar, de conseguir ler melhor, eu acho que o professor Alcides está falando pra gente, né? Todo o esforço da escola de pensar organizado é pensar organizado para autonomia. Para que eu possa ter autonomia de decidir o que o Alcides fala para mim é bom ou não, para mim, se é verdura, se é banana. E aí o que está por trás que me assusta. O que está por trás, porque quando eu vou tendo autonomia, eu tenho as minhas responsabilidades. Um título ou uma posição social te traz responsabilidades. Ser um professor universitário, uma instituição pública como a Alcides, que orientar a nível de pós-graduação de doutorado, traz responsabilidades para ele. E nós temos as responsabilidades. E aí o que eu vejo, eu acho que é um tema para a gente discutir numa próxima ocasião, que vai ficar a bola pingando, que é o tema do seu doutorado, né, Lucas? Que é a questão, essa intencionalidade com que ética que eu quero. Isso. O que eu quero com esse ensino, o que eu não quero. Exato. E aí, meu amigo, eu fico assim, porque nem tudo a gente está medindo nós estamos medindo os outros para nossa fita métrica, né? Mas a quem interessa que poucos tenham dom? A quem interessa que poucos joguem bem? A quem interessa a esse enorme garimpo? Porque o que a gente vê hoje não são formação de jogadores. Estamos num garimpo quando as pessoas são escolhidas como pedras preciosas, né? Essas pedras preciosas têm um valor. Quanto menos pedras preciosas, mais valor ela tem no mercado, meu amigo. E aí a quem interessa. E esse é o que interessa, me preocupa muito mais, porque é o que você disse. Até as pessoas, como a gente conversou esses dias, né? Eu sei que vocês têm essa posição, mas a questão a didática transcende o método. A forma como que a gente faz é muito mais além do que a gente faz. E assim, se a pessoa é bem intencionada, tem uma boa intenção, uma boa proposta, supera. Vai de um jeito ou de outro, mas se conecta, porque o humano se conecta. Agora, quando me preocupa a pedagogia do jogo na mão de quem tem boa intenção. Essa me preocupa, porque ela vai desumanizar, ela vai robotizar, ela vai gamificar, ela vai colocar no algoritmo e vai esquecer, ela vai só usar como um instrumento e ferramenta para justificar uma prática. Aí me preocupa muito. Que aí é a questão de encarar a pedagogia do jogo não só como método, mas como uma abordagem, né? Algo maior para evitar esse tipo de olhar, porque realmente isso pode acontecer, né? De a coisa ser... É o que eu sempre digo, né? Às vezes o problema não está na ideia, né? O problema está no que as pessoas fazem da ideia. Então eu gosto muito quando o Alcides fala, né, que o problema não é a Karl Marx, né? O problema são os marxistas, né? E aí eu já pulo para outro. Oi, o problema não é a caneta, né? Porque a caneta que assina uma lei importante pode ser usada para fazer um homicídio, né? Você bater com a caneta, né? Então, o problema não é o instrumento, o problema é a intenção que está por trás desse instrumento, né? Exato, e aí acaba sendo muito mais o que se faz dele, das ideias, do que de repente o que a ideia
ou o que a pessoa que trouxe a ideia tinha como pontos principais de debate. Mas eu acho que o que fica de mais importante, e juntando as nossas 3 considerações finais, e eu acho que o Alcides vai no ponto, é a gente pensar nas consequências da nossa ação pedagógica. E aí o que o Tiago acabou de falar, o que a minha ética quer. Às vezes a consequência que todos abominam é a consequência que eu realmente quero. Às vezes a pior consequência possível é aquela que eu desejo enquanto professor, porque aquilo faz parte do meu ser professor. E a gente pode achar isso um absurdo, mas a gente viu agora, hoje, né, hoje é dia 22, é isso? A gente viu hoje uma reportagem na Globo de um profissional que faz peneiras enganando crianças e jovens e adultos para arrecadar dinheiro. Então a consequência é abominável, mas é aquela consequência que ele quer, porque é aquilo que dirige a vida dele enquanto profissional do futebol, né? E o que a gente tem que tentar entender é, se você adota uma metodologia, um método ou uma teoria que está por trás do seu saber, do seu fazer pedagógico, seja o inatismo, o empirismo ou o interacionismo, travestido pelo que nós chamamos de pedagogia do jogo aqui hoje, analise se as consequências do que está acontecendo é aquilo que você quer. Se você está tranquilo com a sua consequência, segue em frente, mas se eu não estiver tranquilo com a consequência do que você faz, eu vou te encher o saco. É isso que eu penso, porque eu tenho a minha cabeça em relação o que eu espero que seja um fruto saudável da prática esportiva, e aí eu e o Tiengo e o Alcides, a gente debate muito esporte de crianças e jovens, e aí a gente debate muito o direito da criança até a infância dela garantida, e se aquilo não for respeitado, e eu tenho certeza que nós 3 aqui, a nossa ética não vai conseguir aceitar a ética do outro. Então, a intencionalidade é muito importante mesmo, Tiengo. Eu acho que você está certíssimo e eu concordo que não dá para a gente colocar tudo no mesmo balaio. Então, se alguém pergunta, e aí, o que ensina melhor? Eu acho que a resposta melhor é assim, ó, quais são as consequências que você quer com sua ação pedagógica? E não qual é a metodologia que ensina melhor. E aí, em cima das consequências que a pessoa traz pra gente, a gente vai saber se vale a pena abrir uma cerveja e bater um papo com ela, ou se é melhor deixar ela longe da gente, porque esse tipo de coisa a gente não quer. É o que eu penso aí. É isso que você falou, né, Lucas, citando de novo o Cortella, ele sempre fala nas palestras dele do livro, né, da Alice, né? Ela pergunta pro gato, né? Pra onde eu vou, né? Onde eu tenho que ir? Como essa estrada aqui? Onde você quer ir, filho? Pra onde você quer ir? Que tipo de jogador que você quer formar? Exato. Você quer formar um jogador... Se você não sabe pra onde você quer ir, qualquer estrada serve. Qualquer estrada serve. É essa a deixa da lista. Que jogador que você quer? Porque assim, você quer um jogador que pensa, um jogador que debate, um jogador que entende, um jogador que discorda, um jogador que te enfrenta, ou você quer um jogador que tá tudo bem? Te obedece. Exato. E aí, meu amigo, tem jogador pra todo tipo. Tem jogador que vai morrer a vida inteira falando amém pros outros sem nada que conquistou na sua mão. É isso que e aí, Tiengo, talvez a gente possa finalizar então com uma das falas do Alcides, que parece contraditória com a ideia de que banana é banana e verdura é verdura, alface é alface, né? Mas é o seguinte, ele falou e eu acho que a gente tem que bater o martelo. A partir disso, a partir da pergunta qual é o jogador que você quer formar, eu tenho certeza que a pedagogia do jogo ela é um melhor caminho do que as outras abordagens, os outros métodos, desde que feita por alguém que tem consciência de que não é só o atleta que obedece, o atleta subjugado, o atleta incapaz de tomar conta da sua vida depois que for profissional, mas é alguém autônomo e capaz de tomar suas decisões. Pessoal, então vamos fechar. Queria agradecer demais a presença do Carlos Tiengo, doutor aí na área de Educação Física e Sociedade, Tiengo? Isso. Educação Física e Sociedade, recém-doutor, né, com uma tese aí premiada na área do futebol, sobre a formação dos futebolistas do futuro, né, Tiengo? E tem aí militado em ações muito bacanas dentro do futebol brasileiro e continental e mundial, na minha opinião, que eu acho que faz muito... o que você vem fazendo vai ser ajudando, né? O que você vem colaborando, né, com outras pessoas vai ser fundamental para o futuro do futebol brasileiro. Alcides, obrigado pela presença mais uma vez na nossa conversa aí. Nossa
primeira tentativa de fazer um Lapcast junto com o Lap Sem Fronteiras, um vídeo áudio, vamos ver como é que fica isso aí para o público, eu acho que vai ser legal. E agradecer a todos que ficaram com a gente até o final, em mais esse Lapcast, em mais esse Lap Sem Fronteiras, que junta as pessoas de todos os cantos para poder debater um tema interessante. Em breve a gente traz mais debates para vocês. Obrigado a todos, até uma próxima. Tchau, tchau. Valeu, gente. Valeu, obrigado.